Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com um grande amigo, um dos maiores juristas deste país, um grande mestre como prefeito de São Bernardo do Campo, de 1977 até 1983, doutor Antônio Tito Costa. Que honra tê-lo no meu programa, doutor Tito. Muito obrigado por atender ao pedido da entrevista. E eu que fico honrado de participar de um programa tão visto e ouvido como é o seu. De modo que eu estou às suas ordens. Tá ótimo. Doutor Tito Costa, para quem não sabe, está com 98 anos de idade. Nasceu no dia 31 de dezembro de 1922, o ano da Semana de Arte Moderna, o ano que revolucionou o Brasil e que mostrou o Brasil para o mundo. Só podia resultar num jurista, num político, num escritor desse quilate, né, doutor Tito? Eu estou aqui, né? Estou vivendo, sobrevivendo. Verdade. Com os meus 98 anos, Lógico. Mas vivendo muito bem, viu? Que bom, isso é ótimo. Ouvindo bem, falando bem, estou às ordens. Ótimo. Bom, doutor Tito, o senhor nasceu aí em Torrinha, onde o senhor está agora, né? E, no começo, o senhor chegou até a ir para o seminário, mas depois desistiu de ser padre, né? Descobriu que não era esse o caminho. Engraçado. Eu estava conversando um dia com uma senhora em Araraquara, na aula de catecismo, isso da década de 30. E ela falou, Tito, você não quer ficar padre? Eu falei, eu quero. Eu não queria nada, eu queria arrumar um jeito para estudar. Eu quero sim, estou às suas ordens. Então, nós vamos matricular você no seminário de São Carlos. São Carlos. E aí fiquei matriculado há alguns anos. Depois saí por razões que não vêm ao caso. Tá certo. Bom, então nós temos mais algo em comum, porque eu tenho uma parte da minha família em São Carlos. Meus pais eram de Ribeirão Bonito, que é a mesma região aí de da mesma região, mesma região, Ribeirão Bonito, Torrinha, tudo faz parte deste mundo de que o mundo ainda não conhece. É verdade. Todas essas cidades aí, São Carlos, Ribeirão Bonito, fazem parte da Grande Torrinha. É isso, né? Da Grande Torrinha, exatamente. Aí o senhor veio para o Largo de Direito das Arcadas, aí, da Faculdade de São Francisco. Largo de São Francisco. São Francisco. Prestei o vestibular aí, entrei no mesmo ano que prestei, foi em 42, será 43, 44, 45, 46, 47, de 40 e 47, mais ou menos. Legal. E aí, quando o senhor se formou, foi trabalhar com a área jurídica lá no frigorífico Wilson, onde conheceu o Lauro Gomes. Exatamente. Lauro Gomes era o chefe do departamento legal do frigorífico Wilson e me contratou. Primeiro me entrevistou. Certo. Ele era muito rigoroso, muito importante, e dizia, mas por que o senhor quer trabalhar no frigorífico Wilson? Eu falei, eu não sei se eu quero trabalhar no frigorífico Wilson. Estou formado em Direito pela melhor escola do país, Largo São Francisco, e eu quero, então, participar do mundo jurídico falando com as pessoas. Então, estou às suas ordens. E aí foi que ele me admitiu no frigorífico Wilson, onde eu fiquei um ano, porque, em seguida, ele se elegeu prefeito de São Bernardo e me convidou para ir ser auxiliar dele na prefeitura. Correto. Então, eu fiquei, no máximo, um ano no frigorífico Wilson. E muito jovem, o senhor virou procurador da prefeitura, né? Eu fui procurador da prefeitura de São Bernardo durante muitos anos. Correto. Mas tanto que quando eu deixei o cargo, o pessoal dizia, mas escuta,
você largar um cargo como esse, importante, etc. Eu falei, eu sei que é importante, mas eu tenho ambições outras que não desse mundo mais restrito. E, afinal de contas, fui levando e cheguei onde cheguei. Correto. O senhor teve um papel importante na anexação do Taboão para São Bernardo, né? Naquela época, com esse trabalho aí. Ah, exatamente. Foi uma um, uma, uma providência de ordem interna É, lá do Taboão e depois não, e do Taboão e de toda essa região aqui, perto certo. da igreja aí Rude Ramos? exatamente. Né? Legal, legal. Agora, o senhor chegou a trabalhar com o Lauro Gomes também na Prefeitura de Santo André, quando ele veio ser prefeito aqui, em Exatamente. 64. Vocês tinham uma ligação muito Ele, forte, né? ele me nomeou funcionário da Prefeitura de Santo André, mas durou pouco. É, Durou alguns meses, porque logo ele faleceu. é Né? verdade. Foi na década de 70 e pouco. Né? É, Ele estava com todo o vigor dele, sabe? Um homem que se impunha pela sua importância, uma importância que ele se atribuía. Mas ele era um homem simples, certo. simplíssimo. Legal. Mas ele tomou conta de todo o ABC durante muitos anos e eu com ele. Sem dúvida. Participei do ABC junto com ele até a saída dele do ABC. Agora, como é que foi a decisão de ser candidato a prefeito em 1976? Era um período ainda difícil, a gente vivia o regime militar, tínhamos dois partidos, o MDB, a Arena, o senhor no MDB como candidato de oposição, não era fácil fazer oposição à Arena naquela época. O senhor me disse outro dia que contou com o apoio, inclusive, do já saudoso ex-prefeito Maurício Soares, que à época era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, do próprio Lula, que ainda não era nem presidente, era diretor do sindicato, né? Eles te apoiaram nessa empreitada para ser candidato em 76. Me apoiaram, deram força para a minha candidatura e me ajudaram muito. Tanto o Maurício, que era advogado do sindicato, e o Lula, que estava iniciando Verdade. nos primeiros passos da carreira dele, hoje aí candidato de novo em São Bernardo e com muita possibilidade de ganhar a eleição Correto. outra vez. Que certo. Legal. Exatamente. O presidente na época era o Paulo Vidal, né? Que era o presidente do sindicato dos metalúrgicos. Né? Paulo Vidal. Era presidente do sindicato, era. Era Ele verdade. que transferiu o cargo ao Lula. Verdade. Agora, não é porque eu estou falando com o senhor agora, não, mas eu sempre falei isso e sempre comentei. Nesse período de 77 e 83, vocês, prefeitos das maiores cidades do Brasil, e o senhor principalmente, fez um trabalho histórico em São Bernardo do Campo. Na área da educação, o que vocês fizeram pela educação de São Bernardo, eu lembro bem disso. Na área da cultura, na área do desenvolvimento econômico, vocês tinham noção de que estavam promovendo uma verdadeira revolução na prefeitura de São Bernardo com aqueles avanços? Eu tinha noção, até porque eu era MDB, e era um partido que se opunha ao governo. E não era fácil, mas havia clima para uma oposição e eu a exerci com muita cautela, tanto que assim é que, de certa forma, eu fui chamado, ainda naquela ocasião, pelo Golbery Couto e Silva, que era o chefe da Casa Civil do governo militar, governo federal. E ele me chamou lá para me passar um pito, dizendo, o senhor está querendo revolucionar São Bernardo? Eu falei, olha, eu estou aproveitando-me de uma situação especial em que a gente pode se eleger dentro do estreitamento do regime militar
E foi assim que eu consegui me eleger prefeito de São Bernardo. E não foi fácil. Verdade. Aliás, não foi fácil, não. Não foi difícil. Não foi difícil porque havia um clima de receptividade para a candidatura de oposição. Correto. E eu, como homem de oposição, sabidamente opositor ao regime militar, eu fui acolhido pelo MDB, que era presidido na época ainda pelo Ulisses Guimarães. Saudoso Ulisses Guimarães. Aí foi companheiro meu, Ulisses Guimarães, Montoro e outras figuras específicas daquele movimento. É verdade. Agora, o senhor pegou um período em que foi retomada o movimento sindical com toda a força, aquelas greves do ABC, de São Bernardo, e a polícia vindo para reprimir o movimento. O senhor várias vezes abrigou e escondeu o Lula em seu gabinete, líderes sindicais como um todo, e foi exatamente por isso que o Goberil chamou lá e disse o seguinte: o senhor está querendo colocar lenha na fogueira? O que o senhor respondeu para ele? Eu estou tentando colocar água na fervura, eu disse a ele. Verdade. Porque realmente há uma excitação de oposição ao regime militar e não era fácil exercer essa posição, mas eu fui candidato dentro do regime militar a prefeito de São Bernardo. Havia todo um clima especial para eu me eleger e eu me elegi naquela época. Agora, depois disso, o senhor teve um papel fundamental na história do Brasil, que foi se eleger deputado constituinte e escrever a Carta Magna, junto com seus colegas no Congresso, sob a liderança de Ulisses Guimarães, escrever essa Carta Magna que muitas vezes as pessoas criticam sem saber da dificuldade que era produzir todo aquele arsenal e todo aquele emaranhado de artigos. O senhor fala isso e fala da oposição ao regime militar. Hoje nós temos garantia de que essa carta vai ser respeitada? A carta foi respeitada na época como um elemento a mais de oposição. E não foi fácil. Não foi fácil a gente combater na linha de oposição como nós combatíamos com Ulisses Guimarães, que era presidente do MDB nacional. Sim. O Franco Montoro, que passou a ser senador pelo MDB, e outras figuras muito importantes do arsenal político. E nessa ocasião, então, eu aproveitei a endecha, aproveitei a brecha e me elegi prefeito de São Bernardo. Correto. Do trabalho de constituinte, o que o senhor tem a dizer? Foi um trabalho muito difícil, porque nem tudo que vinha de oposição era recebido. Havia uma certa prevenção contra a oposição. Mas, felizmente, eu estava do lado bom da oposição e nós conseguimos manter esse mesmo clima no ABC todo. O ABC praticamente aderiu a esse movimento. O ABC via metalúrgicos que já naquele tempo exerceram uma grande influência na política, a começar pelo Lula, que apareceu nessa época. Então, fizemos um trabalho muito interessante para colocar na Constituição coisas que não seriam possíveis num clima normal de campanha. Correto. Mas a gente foi trabalhando de comum acordo com os deputados e senadores do MDB, entre os quais o Franco Montoro, de quem eu fui suplente numa das eleições de senador
e me elegi com ele, suplente de senador, e não foi fácil. Correto. Mas, em todo caso, também não foi muito difícil. Havia um clima favorável para receber a nossa mensagem de oposição. Correto. Entre os seus vários livros escritos, um deles sempre me chamou a atenção, que o título é Crimes Eleitorais. Apesar de o senhor ter escrito sobre isso, o pessoal continua praticando muito crime eleitoral por aí, né? Eu continuo, eu fiz um comentário ao Código Eleitoral, na época, depois várias edições, aumentei, etc. E foi com esse instrumento na mão que eu fui acolhido em vários municípios, com a ideia de uma oposição ferrenha, mas simpática, firme, e assim nós demos uma contribuição muito boa para a reconquista democrática daquela época, que não foi fácil. É verdade. Doutor Tito, o senhor viveu vários momentos da história do Brasil. É óbvio que o senhor era menino, ainda com 8 anos de idade, quando o Getúlio Vargas fez lá a famosa Revolução de 30, ficou 15 anos no poder, até 45. O senhor acompanhou o processo daquela redemocratização de 46, depois a volta do Getúlio, acompanhou os governos de Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, João Goulart, o golpe militar de 64, a redemocratização no país. Como é que o senhor vê hoje o momento do Brasil? O Brasil caminha para um período duro de regime militar de novo, ou o senhor não vê a possibilidade disso acontecer? Nós estamos gravando, eu deixo bem claro isso, nesta terça-feira, dia 30 de março de 2021, véspera do 31 de março fatídico. Ontem, o presidente Bolsonaro trocou 9 ministros de uma canetada só, inclusive os 3 ministros militares. Como é que o senhor vê essa situação hoje no Brasil? Seria muito interessante se não houvesse um compromisso desse atual presidente da República, nosso, com o esquema militar. Foi difícil, mas foi também o meio que o MDB conseguiu de imiscuir-se nesse clima de dificuldades para exercício da ação política. E então, na ocasião, eu participei muito daquelas conversas iniciais de MDB e oposição do governo ao governo. Então, não foi fácil, mas havia um clima favorável que nos ajudou muito a instalarmos-nos com as nossas ideias nos nossos municípios e na lei orgânica dos municípios, na ocasião. Legal. Doutor Tito, eu ficaria aqui mais um tempão conversando. Infelizmente, o tempo de televisão é curto, mas eu quero falar mais vezes com o senhor. E com certeza nós vamos gravar na comemoração do seu centenário, no dia 31 de dezembro de 2022, parabenizando o senhor pelos 100 anos de vida. É um compromisso Muito que fica obrigado, aí. Espero chegar lá. Com certeza, com Espero certeza. chegar, principalmente com essa possibilidade que você me abre, porque você tem um programa muito visto, muito respeitado. Obrigado. Politicamente. Então, você abre o palco para que eu possa me apresentar como candidato lá pelos meus 100 anos. Opa! Que maravilha! Que ótimo! Muito obrigado pela entrevista, parabéns por essa vitalidade e a gente vai falar mais vezes. Obrigado, viu? Obrigado, digo eu, e parabéns pelo seu programa, viu? Estou às ordens. Muito bem. Doutor Antônio Tito Costa, jurista, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-deputado constituinte, conversou com você.